Ótimo. Bom dia, Cisino Moura. Aí, ó, chegou primeiro hoje, hein? Quem diria? Manda brasa, Cisino. Hoje é um texto que nos toca bastante, viu? Muita coisa do que a gente estava conversando ontem, muita coisa do que eu conversei com outro colega ontem, da Silane Vilar, Josiane Santos. Eu vou pedir para vocês a gentileza do compartilhamento. Eu acredito que seja um artigo bastante importante, um texto bastante importante para a gente iniciar aí os debates dessa semana. Deixa eu baixar aqui. Eu vou compartilhar também aqui, ó. Pronto, vamos lá, minha gente. Sem delongas, eu vou... vamos lá. O título do artigo de hoje, que ainda nem foi terminado, mas para não atrasar aqui a leitura: Panelas, corruptos, corruptores, falta da moralidade cristã. Por que eu sempre cobro a moralidade cristã? Porque Panelas é uma sociedade majoritariamente cristã, né? As bases do cristianismo, como vocês sabem, é basicamente a Bíblia, especialmente o Novo Testamento. Temos também os escritos ali dos santos, né, da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros, independentemente de se você é católico ou não, né, as bases são oriundas do grande debate ali, da grande formatação do pensamento ocidental, com Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, trazendo para dentro do conhecimento religioso o debate filosófico e as questões de moral e etc. Então, basicamente é isso. E aí eu inicio dessa maneira aqui, minha gente. Vamos lá. Vendidos e comprados aparecem o tempo todo em período eleitoral. Não é novidade. Algumas pessoas utilizam a desculpa da necessidade. Alguns, nem tão necessitados assim, apontam para o cansaço de viver a pão e água. E outros ainda porque querem uma ajudinha para poder ajudar. Uma vergonha para si e para os outros, ou somente para os outros, pois a régua da moralidade dessas pessoas é monetariamente afirmada, tem preço, etiqueta e contrapartida. Não importa o grau de instrução, e se importar, é questionado para qual sentido a pessoa foi instruída. 2020, sem dúvida, é um ano de revelações. Eu descobri em pessoas que nunca admirei uma moralidade virtuosa, transcendente de tudo que é material, e passei a admirá-las. E em pessoas que sempre considerei, descobri uma moralidade canina, subreptícia, e a disponibilidade de uma meretriz, já que as relações são baseadas no dinheiro, né? Se tiver outro conceito para prostituição, vocês me digam. Eu não conheço. Pessoas que andam com a Bíblia, ensinam o Evangelho e não sentaram na roda dos escarnecedores para convertê-los, mas para fazer parte do culto ao dinheiro, ou para se juntar a eles no pecado, da venda e da compra de consciências e da destruição de mais um pouco do futuro de nossas crianças. Se houvesse um convencimento, eu respeitaria, mas o que houve foi compra. Pessoas com preço raramente têm algum valor. A tolerância é o máximo que se pode oferecer em casos assim. A distância de segurança deve ser mantida. De minha parte, a decepção foi maior, pois vi pessoas que sempre admirei se vendendo a troco de nada. Seus compradores deram o dinheiro com uma mão e com a boca os próprios compradores saíram falando mal. Os corruptores são impiedosos com os que se corrompem. Pela sua frente sorriem e apertam as vossas mãos.
Conversam na porta dos seus estabelecimentos ou dentro deles. Mas depois falam pelos cotovelos sobre como o que se corrompeu é fraco, é covarde, é mesquinho. 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000. Quanto vale a liberdade do seu povo, Judas? Quanto vale para cuspir na cara dos cristos que nunca te fizeram nenhum mal? E se for para espetar o teu Deus com uma lança, para o de carne continuar crucificando teus irmãos? Ó, moral mercadológica, produto da carne, virtude de prostituta. O que fazer para você fazer o que o chefe com o chicote pede? Haveria muitas formas de descrever os homens medíocres, mas José Henreiros já fez. A cabeça do homem medíocre é somente um pequeno adorno do corpo. Se ouve dizer que serve para pensar, julgar, ele nos julga imediatamente loucos. Isso porque não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer, como descreveu Olavo. Mas se a humanidade continua dividida, por que Panelas seria diferente? Sempre haverá o inimigo dividindo a população, corrompendo por algumas moedas ou muitos reais. Sempre haverá os que nunca desistem e os que nunca reagem. Nunca deixará de existir os que temem somente a Deus, os que morrem de medo de homens e os que não acreditam absolutamente em nada. Para esses, Deus é uma nota de 100 ou de 200 reais. A educação irá bem se seus filhos estiverem em escolas particulares. A segurança estará bem se suas casas estiverem protegidas. A saúde estará ótima no hospital particular coberto pelo convênio. Pouco importa para a mediocridade os que sofrem nas periferias, os que estão presos sem cometer crimes, os abusos dos governantes, a subserviência de seus representantes e a perpetuação no poder dos mesmos. Esses são os enganados? Não, esses são os cúmplices. São os mercadores da morte do seu próprio povo, da educação deficiente, da saúde precária e da violência proporcionada pela falta de segurança pública. Toda sorte de corrupção é patrocinada pelo corruptor, mas é apoiada pelo corrompido. A perseguição é o caminho do cristão, que seja, e a cruz nunca foi símbolo de derrota para ninguém que tenha entendido 1/10 da história da verdade. Esse é o texto de hoje. Eu acredito que não careça de muitas explicações, né? Não é direcionada para uma pessoa, tendo em vista que há um grupo de corruptores e corrompidos. Eu já percebi. Algumas pessoas, e talvez eu coloque no texto antes de publicar, algumas pessoas foram chamadas para se venderem, mas não se venderam, pelo mesmo preço que os que se venderam aceitaram. Qual é a diferença entre eles? O valor é infinitamente maior, o preço oferecido foi basicamente o mesmo. Qual a diferença entre eles? Será que todos têm o mesmo valor diante de Deus? Será que todos devem ter o mesmo valor diante dos homens? Será? Pensem comigo. Pensem comigo. De um lado temos uma pessoa que ofereceram uma quantia em dinheiro e ela se vendeu. Do outro lado tem outra pessoa que ofereceram a mesma quantia em dinheiro e ela não se vendeu. Será que existe uma diferença entre elas? Será? O valor que me foi oferecido há tempos foi, no caso que eu fiquei sabendo ontem, por exemplo, foi 20 vezes maior. E eu não aceitei.
Será que existe alguma diferença? Será que a afirmativa de um não bem dado, no caso meu, inclusive rompendo a amizade com quem me ofereceu, pessoa que era de infância, amiga minha, e hoje não passa na minha porta, tem que mudar de calçada, não fala comigo na rua, porque quem quer manter a minha amizade sabe que eu não tolero quem tenta me comprar com nada, porque a pessoa tem a obrigação de saber que eu não tenho preço e que meu valor é inestimável, porque a moral não tem etiqueta. A virtude não está à venda. Será que o que faltou durante tanto tempo no nosso município não foi um pouquinho de entendimento do que é de fato a verdade? E ela não é relativa. Não se relativiza a verdade. Quem aí não precisa de 1 milhão? Quem aí não precisa de 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil? Quem aí não precisa? Eu acredito que todos precisem. Mas quantos aceitaram se vender ou vender o seu povo? Vender não só o seu voto, mas a sua dignidade. Por isso que eu fiz questão de colocar a moral das prostitutas. Por quê? Sem ofender as meninas, que elas prestam um certo serviço ainda. Mas as relações são baseadas no dinheiro, se é que vocês entendem. Se muda de relação sexual para relações políticas, não interessa. A relação é baseada no dinheiro. Prostituição. Se querem dizer que o que eu estou dizendo está errado, eu estou aberto para o debate. Ou no Café com Política, ou na TV Panelas. Eu não sei nem se a fake web existe mais. Estou acostumado. O Lide, que nunca perdeu, segundo ele, sabendo que na última eleição aqui para presidente ele perdeu, talvez nunca tenha encontrado pessoas como eu. Atrás de mim tem uma trilha de suor e de sangue, e de vitória, e de pessoas que tentaram me derrubar no meio do caminho. Elas ficaram no meio do caminho. Eu nunca precisei me vender para isso. Nunca precisei perder a minha dignidade para isso. Nunca precisei me submeter a nada para ter o que comer, para ter o que vestir. Nunca precisei disso. Não existem pessoas piores do que eu e nem melhores do que eu. Todo mundo pode fazer a mesma coisa. Se fraquejam, é uma falha moral. Falta de princípios éticos. Falta de dignidade, de amor próprio e pelos outros. Se quem se vende não ama a si, porque se trata como um produto, como é que você vai esperar amor dessa pessoa? Se ele se trata como um produto, você já viu um produto amar? Você já viu isso? Você fala para um pacote de arroz, você pacote de arroz me ama, você pacote de feijão me ama, você pacote de cuscuz me ama. Não, produtos não amam. Pessoas que se vendem e se vendem como produtos, não amam porque são produtos. E há uma impossibilidade lógica do produto amar. Ele é um produto, é para ser utilizado. Ele é gasto, ele é corroído, ele é mastigado.
Ele é utilizado. Produtos não amam. Como diferenciar pessoas que não têm moral? Como diferenciar pessoas que não se preocupam com a ética? Como diferenciar pessoas que ensinam a palavra de Deus e se vendem, se sentam na roda dos escarnecedores para cuspir na cara de Cristo e da verdade? Como diferenciar essas pessoas de um pedaço de carne no açougue pendurado? Não tem. O que é que tem ali? Se não tem um espírito, se não tem uma alma, se não tem alguma coisa virtuosa dentro da pessoa, como diferenciar essas pessoas de um pedaço de carne? Como? Carnes vivas, errando pelo município, exigindo respeito sem precisar merecê-lo. Exigindo respeito sem fazer nada para conquistá-lo, senão para perdê-lo. Como? Uma coisa eu aprendi recentemente, e eu aprendo bastante, todo dia, ou com esses camaradas que estão atrás de mim, ou com camaradas que vêm aqui no Café com Política. Eu aprendi com Elielton. Elielton esteve aqui no Café com Política, na minha biblioteca, e é um cara que conquistou o meu respeito. É alguém que eu pretendo levar como amigo para o resto da vida. Eu espero que ele tenha a mesma percepção que eu tive dele. Eu acho que é a amizade que se completa. Eu aprendo bastante com ele. Espero estar podendo contribuir um pouco com ele também. E ele me deixou com essa reflexão que já estava engasgada há um tempo e eu transformei em texto. Se eu tivesse que oferecer esse texto para alguém, seria para ele. Porque ele, citando outros grandes mártires e grandes pensadores, como Martin Luther King, Gandhi, Jesus Cristo, ele disse, ele não cogitou a possibilidade de se vender. Veja o nível de virtude desse cidadão. Ele não cogitou a possibilidade de se vender. Ele cogitou a possibilidade de ficar em silêncio. Posso ficar em silêncio? Foi a resposta dele, analisando a situação. Isso não é questão de eu não vou me vender de maneira nenhuma. Não estou a troco de nada, nada pode me comprar, eu tenho meu valor. Mas se eu não fizer tudo isso e ficar em silêncio, eu colaborei com o que é errado. Eu ajudei o mal. Eu não protestei contra o indecente. E de certa forma, com a minha omissão, eu fui um degrau para a escalada, para a ascensão dessa covardia. E fazendo o que eu faço aqui há anos, ele se expôs. Uma exposição que ajudou muito seres humanos, né? Não estou falando de eleitor. Ajudou muitos seres humanos a acordar. Ajudou muita gente a se levantar do sofá, da cadeira e dizer: eu quero mudança. Eu busco mudança, eu anseio por isso. Eu luto por isso, eu morro por isso. Chega. 2020 tem sido revelador. Essa é a palavra. A revelação da verdade. Quem diria, hein? E eu penso no nome deles aqui na minha cabeça. Quem diria? Pessoas que eu até me inspirei para poder trilhar os caminhos da leitura, do conhecimento, da busca. Pessoas que eu um dia pensei
Um dia eu vou me sentar com esse camarada, eu vou tomar um café com ele, conversar durante algumas horas e aprender bastante. E hoje, com uma etiqueta de preço bem grande colada no peito, eu sei que essa pessoa não tem nada para me ensinar. Porque todo conhecimento que se tiver e não for vislumbrado na prática, no plano concreto da realidade, é só informação. Informação e conhecimento são coisas muito distintas. O Google está cheio de informação sobre tinta, sobre pincel, sobre a vida e a biografia dos artistas. Mas eu nunca vi nenhuma obra pintada pelo Google. Eu nunca vi a internet superar Da Vinci ou quem quer que seja. Ou fazer um desenho que uma criança faz sequer, pela sua própria criatividade. Informação é diferente de conhecimento. Nós temos o Google, que escreve se você fala, mas eu nunca vi ele escrever nenhum clássico, publicar nenhum livro, ou ter a criatividade de escrever um textinho sequer. Simples, com 3 linhas. Conhecimento é diferente de informação. Valor é diferente de preço. Tem um livro de um cidadão, de um argentino, chamado José Henrieros, que eu até citei ele aqui, que se chama O Homem Medíocre. Eu até citei um trecho dele aqui. O Homem Medíocre. Que Deus tenha piedade desses aí. Porque, infelizmente, nessa batalha, nós estamos em lados opostos. E vocês sabem o que é que acontece na frente de batalha. Não é? Nós temos um longo caminho pela frente. Nós temos muita gente que precisa ser convencida. Muitos comportamentos que precisam ser repudiados, outros ignorados, outros combatidos. Cada um que está me assistindo agora tem uma missão. E eu peço que me ajudem nessa daí. Compartilhem o vídeo, comentem, mostrem para as pessoas. Enviem para os seus amigos e digam o que é que vocês acham. Convençam, conversem. Defendam seus posicionamentos. Deixem claro que vocês não se vendem pelo mesmo preço dos que se venderam. E que existe uma grande diferença de virtude entre essas duas escolhas. Para concluir aqui, Jesus disse numa passagem bíblica, uma hora lá da crucificação, que ele diz: Deus perdoe porque eles não sabem o que fazem. Será que hoje em dia, com tanta informação, com tanto conhecimento, com tantas pessoas falando, se manifestando, eles não sabem o que fazem? Será que a frase seria a mesma? Ou será, já que 2020 é um ano de revelações, será que eles sempre estiveram do lado de lá? Será?
Lutem e lutem novamente até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Avante, guerreiros, avante e avante sempre.